condições. Nós ainda amamos pondo condições, na verdade. A gente diz assim para as pessoas: bom, se ele me ama, eu amo também. Mas se ele não me ama, eu não vou amar esse cara. Deus me livre. Não é assim? A gente faz isso. Por que não? Mas estes, a quem eu disse agora há pouco, nos amavam incondicionalmente. Porque Jesus nos ama incondicionalmente. O amor do Cristo para todos nós é incondicional. Ele não nos impõe nenhuma condição. Muito pelo contrário. Ele nos diz para amarmos até os nossos inimigos. Orarmos por eles. Não desejar-lhes o mal. Dizermos a estes: que Deus os abençoe. Que Deus os abençoe. Olha aí, meu filho. Olha aí, minha filha. Você pode lutar contra a depressão. Se por um acaso, hoje eu entrei na sua casa e estamos falando sobre a depressão, e estamos dizendo para você que a melhor prevenção para a depressão ou contra ela é justamente agirmos no bem, modificarmos, irmos estudar, aprender algum ofício, aprender alguma coisa, sairmos deste pensamento único que quase sempre está no nosso orgulho, está no nosso egoísmo. Porque eu tenho tanto dó de mim, coitadinho de mim. Eu tenho dó de mim. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me entende, ninguém me compreende. E eu tenho pena de mim. Tanta pena que não reajo para mais nada. Mude isto. Ninguém é digno de pena, nem você é digno. Não tenha pena de si próprio. Não é preciso. Dê à sua vida sentido novo. Dê à sua vida motivação nova. Acredite. Olha Jesus, hein? Nos esquecemos que o Mestre esteve entre nós nos convidando a mudanças interiores. Os ensinos do Cristo, na sua movimentação pela terra, foi sempre positiva. Não julgarás o teu próximo, pois à medida com que julgardes teu próximo, vos hão de julgar também. Dizia mais: faz a teu próximo aquilo que gostarias que a ti fosse feito, mas também não faça ao teu próximo o que você não quer que faça a você. Quantos ensinos de Jesus? Perdoa teu irmão. Se você tem alguma coisa contra alguém ou alguém contra você, encontre-se com ele em segredo. Desculpe-se ou o perdoe. E se ele estiver te desculpado e você a ele, terão ambos ganho um amigo, disse Jesus. Jesus está na terra, presente entre nós, meus irmãos. Não nos esqueçamos disso, pois os ensinos dele, já há quase 2000 anos, estão ainda forte entre nós, mas esquecidos e não entendidos por tanto nós que estamos em religiões. Ouvimos e não aprendemos. Ouvimos e não praticamos. Até quando? Até quando? E eu digo a todos nós, está na hora de nós ouvirmos Jesus. Fecha teus olhos e ouça Jesus. Jesus é a luz da humanidade. É o amor incondicional da vida de qualquer um de nós. Vem para nos salvar. Eu tenho uma tia, 92 anos, acreditem, mora sozinha. Cuida da casinha dela, cozinha, lava, passa 92, um mirradinho de gente, 1,5 m de 92 anos. E ela diz assim: sabe, Ari, quando eu estou em dificuldade, eu digo: Jesus, dá a sua mão para mim e me leva contigo, dando-me forças. Olha aí que exemplo, não é? Crer em Jesus. Você, peça força para Jesus. Peça proteção para o Cristo. Saia desse estado de depressão.
E se você está começando a ficar triste, mude tudo. Mude. Lembre-se da mocinha da Violeta. Lembre que você tem muito o que fazer. Deus te ofertou uma vida maravilhosa. Estamos aqui para viver uma vida boa, uma vida de paz, uma vida de alegria. Não perca a tua, não desperdice a tua vida. Entregue-se ao poder criativo de Deus, porque é nosso Pai é amor, e porque é nosso Pai é amor, nos quer felizes. Não é isto? A mensagem de hoje nos convida a esta reflexão. Pensemos nisso. Eu gostaria de encontrar na minha vida cada vez menos depressivos. Eu gostaria de ver cada vez menos pessoas que sofram e que estejam chorando de tristeza, de mágoa e de solidão. Eu gostaria de ver pessoas que lutam, que brigam e que possam modificar a sua vida. E você, olha aí, hein? Você também pode fazer isso. O nosso programa tem um contato. Contato, a vida continua, @terra.com.br. Hoje nós estamos fazendo o programa com a tela de fundo em azul. Temos tido algumas orientações ou alguns pedidos nos dizendo, gente, aquelas imagens luminosas atrás clareiam muito vocês, a gente quase nem consegue ver vocês. Então dissemos, eu e o Rodrigo. Bom, Rodrigo, precisamos mudar um pouco isso. Nos próximos programas, nós vamos para um cenário e esperamos que desta maneira possamos estar levando para vocês uma imagem um pouquinho melhor. Desejamos isso, pois queremos levar a mensagem positiva do Espiritismo até o seu lar, a mensagem positiva do Cristo até o seu lar. E só com uma boa imagem, não é? Nós vamos poder fazer isso. Obrigado mais uma vez por nos permitir entrar dentro da tua casa. Mas como de costume, eu não vou embora antes de lhe desejar a paz de Jesus no seu lar, a paz do Cristo na sua casa, abençoando a todos os seus que aí estão, iluminando o pensamento de vocês, ajudando-os a viver mais felizes, mais alegres e mais otimistas. Muita paz e até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Muita paz a todos. Está no ar o programa espírita A Vida Continua. Hoje trabalharemos uma proposta muito interessante que se encontra em O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é a obra basilar da codificação espírita, da codificação de Allan Kardec. Dentre esse livro, mais especificamente no livro 3º, no bojo das leis morais, encontraremos a lei do trabalho. A lei do trabalho que vem dar ao homem a visão espírita do porquê que temos que trabalhar. Qual a importância do trabalho? Qual o objetivo do trabalho? Por que temos essa necessidade de se trabalhar? Muitas pessoas, quando pensam no trabalho, logo ficam cansadas. Pela atividade que deverão desempenhar, pelo estresse, pelo nervosismo que passam
nos dias turbulentos da atualidade. Outras sentem-se festivas, alegres, joviais. O porquê dessas diferenças, dessas nuances, quando pensamos no trabalho? Há uma mitologia bíblica, se buscarmos lá na alegoria bíblica, a história de Adão e de Eva, que ao experimentarem o fruto da árvore proibida, aquela que dava o conhecimento do bem e do mal, o discernimento das coisas, eis que eles foram amaldiçoados e expulsos desse paraíso. E a partir daquele momento, Eva deveria gerar a sua descendência, ficar grávida, sentir as dores do parto. E Adão deveria agora ganhar o seu sustento, e o de Eva, a partir do suor de sua face, a partir do trabalho. Parece que incorporamos essa lenda até hoje, de tal forma que muitos nos sentimos castigados pelo fato de se ter que trabalhar. Quantos não desejariam ganhar na Mega Sena acumulada, ganhar na loteria, para que com aqueles recursos somente vivessem no verdadeiro estado de férias permanente? Quantos não gostariam de viver apenas das aplicações, sem ter maiores preocupações na mente, gostariam de viver viajando, sem maiores compromissos? Mas será que esse modo de encarar a vida é o ideal quando pensamos que nós somos espíritos? Porque se pensarmos somente do ponto de vista do homem na Terra, ainda compreenderemos essa visão, já que muitos acreditam que vivemos somente neste corpo, deste corpo, somente temos a vida material aqui na Terra. Mas a partir do momento em que concebemos que somos espíritos imortais, temporariamente emboscados num corpo material, a nossa visão tem que ser outra. A doutrina espírita nos explica que somos espíritos em evolução, criados um dia, simples e ignorantes, e a partir de uma série de reencarnações, vamos progredindo intelecto-moralmente, até o dia em que seremos perfeitos. Esse perfeito em termos relativos, porque a perfeição absoluta somente a Deus pertence. E nesse caminho da evolução intelecto-moral, é fundamental o papel do trabalho. De acordo com os Espíritos, em O Livro dos Espíritos, trabalho é toda ocupação útil. Toda ocupação útil é trabalho. E a partir daí, nós já ampliamos a nossa visão do que é ou do que não é trabalho. Ocupação útil, uma leitura edificante, um trabalho manual, a leitura de um livro para uma criança, cuidar de um idoso, trabalhar numa seara assistencial, ter o nosso trabalho profissional, laborar na nossa casa, fazer a visita ao enfermo, está no campo de uma ocupação útil. Então estamos em trabalho. Trabalho ativo no bem será fundamental para todo espírito encarnado na Terra. Mas percebemos claramente que o trabalho faz com que avancemos na intelectualidade e na moralidade. Mas em que termos será essa evolução de natureza intelectual? Ora, quando pensamos na questão da inteligência, percebemos que não existe somente uma inteligência. Era muito comum nos tempos antigos, um pouco mais recuados, considerarmos que uma pessoa que fosse excepcional em matemática somente, seria ela a pessoa mais inteligente da turma. Mas, ao mesmo tempo, identificamos que essa pessoa que era exímia matemática, muitas vezes, não ia bem em português. Outra poderia ir muito bem na língua portuguesa, só que ser péssima em matemática. Então não existe somente uma inteligência.
Os testes de QI mesmo ficaram ultrapassados. Os indivíduos são portadores de várias inteligências. Temos a inteligência lógico-racional, aquele indivíduo que faz uma multiplicação mental em segundos, 15 vezes 3,42, e dá a resposta em questão de instantes. Enquanto que para outro ele vai precisar da calculadora, não tem aquela facilidade. Mas esse que não tem a facilidade em calcular, ele poderá ter uma ótima inteligência corporal, de tal forma que ele percebe que no espaço entre dois veículos, pelo seu tamanho, pela sua dimensão corpórea, ele conseguirá passar por ali. Enquanto que outro acredita que vai conseguir e, no entanto, quebra os retrovisores. Mas esse que quebra os retrovisores, às vezes ele não tem a inteligência corporal, mas é portador de uma inteligência pessoal, aquela que os estudiosos informam que facilita o indivíduo a um autoconhecimento. Se conhece mais facilmente, consegue ter caminhos, direções. Os psicólogos possuem essa característica da inteligência pessoal, de tal forma que identifica logo problemáticas no outro, na pessoa que vai consultar, e consegue determinar caminhos. Mas ainda temos a inteligência, por exemplo, musical, onde o indivíduo ouve um instrumento, não sabe música, mas ouvindo, de repente, com algumas tentativas, ele consegue reproduzir aquela música num instrumento. Temos a inteligência prática, aquela que o indivíduo vai conquistando ao longo da sua própria vida, sabendo que, por exemplo, a janela se abre assim e não daquele outro jeito, que fazendo dessa forma o trabalho sai melhor. É uma inteligência que a prática cotidiana, do dia a dia, foi lhe revelando. Então, no nosso trabalho, nós poderemos desenvolver inúmeras inteligências. Da mesma forma que o engenheiro, ele vai utilizar-se de cálculos e vai trabalhar o raciocínio, vai desenvolver essa facilidade ao longo do tempo, a dona de casa pode ter essa inteligência prática que falei, na elaboração de belos pratos, colocando uma porção de dendê, vai sair um exímio vatapá. Ela sabe coisas que o engenheiro não sabe e vice-versa. Então, o nosso compromisso no trabalho, do ponto de vista intelectual, percebemos claramente que é o desse desenvolvimento do nosso raciocínio. E vejamos, o homem não se utiliza de 10% da sua capacidade cerebral. No entanto, já chegou à Lua e retornou. Estuda o cosmos, estuda o organismo, e vejam que cada vez mais ele vai ampliando a sua gama de conhecimento, fazendo com que na Terra a nossa vida como um todo seja melhor. Então, há aquele indivíduo que vai trabalhar na medicina e vai aprofundar os seus estudos na questão do corpo humano, do organismo humano. São estudos que o espírito nunca se esquecerá. Por mais que numa nova existência tenhamos o esquecimento do passado, esse esquecimento é temporário. A aquisição foi efetuada pelo Espírito, e essa nunca se perderá. Numa nova existência, embora não desenvolvamos mais aquela atividade, trazemos no íntimo da alma aquele conhecimento. Muitas pessoas, por exemplo, que ao longo das existências desenvolveram-se no campo da música, trazem agora a tendência pela música, amam a música, mas dizem os espíritos que se ao longo de várias existências o indivíduo humano desenvolver somente um ramo de atividade, numa nova existência ele poderá ter aquela faculdade adormecida para que se desenvolva em outros campos. Pois bem, ele já se desenvolveu na música, agora deverá desenvolver-se no trato com as pessoas, ou na matemática,
ou no esporte. E aí vamos percebendo que ao longo das existências vamos evoluindo cada vez mais numa marcha ascensional sem limites. Porque Deus sempre terá conteúdo para nos passar. Da mesma forma, como poderemos imaginar o desenvolvimento moral do indivíduo a partir do trabalho? Para fazer essa análise, deveremos identificar o que é moral. E convido a todos a buscarmos em O Livro dos Espíritos, na pergunta 629, a indagação de Allan Kardec questionando o que é moral. Ao que os Espíritos respondem: moral é a regra de bem proceder. É discernir o bem do mal, ou seja, seguir as leis de Deus. É a regra de bem proceder. Para nos desenvolvermos moralmente no nosso campo do trabalho, deveremos proceder moralmente, procedendo, portanto, no bem, fazendo o bem. E o que será fazer o bem no nosso trabalho cotidiano? Por exemplo, se eu sou uma pessoa desorganizada, eu vou ter agora o compromisso de me organizar. Vou desenvolver um método de trabalho para que eu tenha maior qualidade, para que eu consiga me desenvolver. Vou educar o meu espírito para essa disciplina. E ao mesmo tempo em que me disciplino no trabalho, eu me disciplino como pessoa, eu me disciplino como espírito. Se eu sou uma pessoa com tendência à preguiça, com tendência a atrasar-me, vou levantar mais cedo para cumprir horários. Veja como o trabalho vai impondo-nos disciplina, como espíritos. O indivíduo preguiçoso ele vai acabar chegando tarde no trabalho, vai ser advertido, poderá perder o emprego. Então ele começa a criar o quê? Uma rotina de vida diferenciada. Então ele é obrigado a levantar às 6 da manhã. Embora não queira, se deixasse ele dormiria até muito mais tarde. Mas agora ele vai ter que levantar cedo para disciplinar-se. Automaticamente vai entrar em atividades amplas. E o espírito, ao longo do tempo, vai se desenvolvendo e vai se tornando cada vez mais ativo no bem. Quando estudamos as obras espíritas, por exemplo, o Nosso Lar, de